Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar agora a nossa caminhada, né, no estudo das 598 perguntas e respostas do Catecismo da Igreja. Mais uma vez, foram essas 598 perguntas e respostas que foi a porta para que eu pudesse me converter para a Igreja Católica. Tá? Então, vamos começar, né? Hoje nós vamos fazer a primeira e a segunda pergunta, mas antes nós vamos começar com um prólogo do Catecismo da Igreja Católica, tá? Que foi feito ali por João Paulo II, né? E sob aí a batuta do cardeal Ratzinger, nosso Papa Bento XVI. Vamos acompanhar o prólogo que inaugura esse tempo maravilhoso, esse novo ar, o Ruá de Deus entrando em nossa igreja. Acompanhe aí com a gente. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Senão o nome de Jesus. Perfeito, né? Sob a bênção de São João Paulo II, né, do nosso Papa Bento XVI, dos padres da nossa igreja. Vamos inaugurar então, vamos iniciar com a primeira pergunta, né? Então, acompanhe conosco. Qual é o desígnio de Deus para o homem? Resposta: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-o para a sua igreja, tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiro da sua eterna bem-aventurança. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, o 22, esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, Deus, que é infinitamente misericordioso e criador de todas as coisas, criou o homem para ser a coroa da criação. Infelizmente, no início, nós pecamos. O primeiro homem deu abertura ao pecado. O pecado, na vida do homem, foi como que um vírus que contaminou toda a sua espécie. Por isso, que até a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, né? E se por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus nunca desistiu da humanidade. Deus sempre conseguiu e arrumou um jeito para nos atrair até Ele e pôs dentro de nós mesmos esse desejo. Pode perceber, pode sentir que se dentro de nós não há uma vontade dele, quando a gente procura, nos dispersamos e procuramos nas coisas o deleite, o prazer e as realizações, na verdade, é a alma o desejando, querendo se aproximar do seu Criador, né? Então, em Jesus Cristo, Deus se manifestou, fazendo com que Ele mesmo passasse pela nossa humanidade e nos provasse que somos capazes dele, né? Então, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu nessa
brilhante carta. Acompanhe conosco. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos do gênero humano, porque todos pecaram. Então, meus amados irmãos, o desígnio de Deus para cada existente é que todos se salvem e desfrutem da glória eterna com Deus, vivendo na bem-aventurança eternidade. Cada um de nós já sentimos esse desejo de continuar existindo, né? Quem de nós, diante da finitude da vida, não sentiu aquela vontade, eu queria ter mais alguns dias, alguns anos para continuar existindo, ou a vida é tão boa, a vida é tão bela, né? Até por conta das coisas criadas, das maravilhas que Deus pôs, né? Submetido à nossa administração, né? Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a eternidade, a plenitude, a felicidade eterna. Quem de nós não gostaria de sermos felizes eternamente? Aqui mesmo, na terra, quando seguimos a vontade de Deus, os frutos é a tranquilidade, a paz, um sono tranquilo. Então, esse sono tranquilo, um sono de paz, né? Com a sensação de que fizemos o nosso dever, fizemos aí o nosso compromisso com a nossa família, no nosso trabalho, nossas esposas e filhos. Então, essa sensação de realização terrena é apenas uma centelha, um pedacinho de céu. O que Deus tem para você e para a sua família é a eternidade. É para a glória de Deus que nós fomos criados, para louvá-lo e adorá-lo para todo sempre. Por isso Deus não cessa de chamar a humanidade para ter consigo aquele coloque amoroso e já treinando aqui na terra a eternidade, a felicidade eterna. Pois bem, aproveitando a oportunidade, vamos à pergunta número 2 do nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Acompanhe conosco. Por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, escreveu no coração dele o desejo de o ver, ainda que esse desejo seja com frequência ignorado. Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Meus irmãos, essa curiosidade que é inerente a todo o existente é uma sementinha que Deus mesmo o pôs dentro de cada ser humano para buscá-lo. Né? É como se fosse um link de busca. Está aqui meu endereço, eu estou aqui. Tudo bem que às vezes acontecem ambiguidades, ou procuramos e encontramos nas coisas criadas por ele. O confundimos. Ele é tão belo que o confundimos nas coisas que estão aí, as nossas adjacências. Né? Então, é essa a nossa vontade. A vontade do existente é encontrar em quem realmente possa descansar a sua alma, a sua humanidade. Acompanhe o que ainda diz o Catecismo da Igreja no seu número 28. Vem comigo. De muitos modos na nossa história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em ciências, comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, enfim, né? Simplificando aqui. São tão universais que até podemos dizer que o homem é um ser religioso, né? Conforme aí está o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus irmãos, com a resposta
da pergunta número 2 do nosso catecismo, né, do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nos despedimos assim, pedindo a graça de Deus para que realmente possa iluminar o nosso coração, iluminar a nossa razão, para buscá-lo não nas coisas criadas, mas sim buscar o Criador das coisas. Ele é belo, as coisas que estão aí também são belas, mas não confundamos. Buscamos ao Senhor em espírito e em verdade. Até a próxima. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho.